Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Por favor, diga seu nome. Ryland Grace. Acabei de acordar de um coma. Eu tô há muitos anos-luz do meu apartamento. E eu não sou astronauta. Eu não sou astronauta. Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje vamos falar sobre Devoradores de Estrelas. Sobre quem? Com o Thiago Siqueira. Júnior de Filho, a Sandra Hüller tem mais molho na voz que o Harry Styles. Rogério Montanari. Quando o amor é maior que a humanidade. Olha, Fernanda Schmoltz. Meu novo sonho de consumo é uma camiseta escrito Eu Tinha Potencial. Oh, muito bem. Vamos falar sobre Devoradores de Estrelas, um filme de ficção científica que tá conquistando o mundo. Muita gente foi assistir, muita gente tá comentando e obviamente vamos falar sobre esse filme com todos os spoilers, né? Todos os spoilers do filme, então se você não assistiu, corre pra ver. Ah, onde é que tem? A gente viu no cinema. Onde é que tem mais? Você procura, rapaz. Por enquanto não tem, Aí só é no com cinema você. mesmo. No momento só no cinema. Mas sempre tem um caminhão tombando, né, na esquina, em algum momento. Pois é. Mas assista o filme aí, porque a gente vai falar todos os spoilers do filme. Se você ler o livro, você pode acompanhar esse podcast boas aqui, porque, enfim, né, temos muito a comentar. É isso, vamos falar sobre Devorador de Estrelas agora aqui do Rapadura Cast. Eu sou o José Torales de Leme, São Paulo, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Esse cara que escreveu o Andy Weir, né? Andy Weir. Esse cara escreveu Perdido em Marte, que virou um filmaço, né? Virou um filmaço nas mãos do Ridley Scott, tem uma das trilhas sonoras mais fantásticas do mundo e tal. E aí chegou esse filme, né? O Project Hail Mary, que aqui virou Devorador de Estrelas. Por que virou esse nome? Porque o Project Hail Mary, ele é um nome estranhaço pro Brasil. A gente não tem, porque esse negócio, o Hail Mary, ele é muito famoso no esporte, né? Com a tradução literal, Juras. Ave Maria. Ave Maria, né? Ave O Maria. Hail Mary, pra quem não sabe, no futebol americano, é naquele último segundo. Último segundo, quando cara. o Você tenta fazer um quarterback, ele touchdown joga do a outro bola. lado do Ele campo. corre, Que é quase divino, assim. É o famoso, não temos nada a perder. Não temos nada, Então só exatamente. vai. Não tem nada, ele corre Ele bastante bota pra nas mãos trás de Deus, né? No caso da e Maria. joga a né? bola o máximo exatamente. pra frente possível e espera e reza. Torce por isso que pelo é Hail melhor. Mary. Ele reza pra exatamente. alguém pegar lá na frente. É. No futebol, no basquete, meio que tem um Hail Mary também, que é quando o jogador já deu aquele pim e o jogador joga aquela bola Isso. e às vezes acerta, às Ele vezes não e tal. jogou, É bem comum na NBA ter esse lance, né? Que é faltam 2 segundos pra acabar. Isso. Diferença de 2 pontos e o cara acerta uma de 3 lá do meio da quadra e o estádio vai à Exato, loucura e tudo. Mas ele só mas tem que ter jogado antes do apito soar. O Hail Mary que eles estão dizendo aqui é mais... O do filme é mais o do futebol americano, até porque tem uma... Tem uma Não tá cena acabando, do filme que mostra... Não, isso. porque também tem uma cena do filme que mostra ele pegando a mensagem, né, que ele recebe no espaço, e ele pega como se ele estivesse realmente pegando uma dessas bolas Hail Mary, né? Que Sim. ele vai lá assim, pega, ele cai no chão e aí ele levanta a mensagem como se fosse uma bola, assim. Então... Mas em termos disso, o Project Hail Mary aqui dá pra dizer que é o fato da missão dele ser uma missão suicida, né? Tipo assim, basicamente ele não. Você tá jogando, não tem o que você tá fazer. jogando uma nave 11 anos luz pra frente Isso. e torcendo pra dar certo. Torcendo pra ter... Eles não sabem se tem uma resposta ou não. Não, exatamente, torcendo pra encontrar alguma forma de impedir o que tá acontecendo, porque tem uma estrelinha nesse sistema na ponte que partiu que não foi devorada pelo... Como é que é o nome do bichinho, Astrófagos. Astrofágicos. Astrofágicos. Os astrofágicos, eles são... Assim, eu gosto desse filme
e do livro, obviamente, e tal. É bem ciência, não, né? Eu vou Bem ciência. tentar não ficar só fazendo comparação, mas tem algumas coisas que eu queria falar depois sobre o livro, que principalmente não estão no filme e tal, e que meio que ajudam a explicar algumas coisas, mas não existe um vilão, de fato, nesse filme. Né? Não tem antagonista. Os astrofágicos, eles são seres que estão por aí tentando sobreviver. Tentando, e na verdade eles são seres que, principalmente no livro, fica muito claro, eles são seres mais antigos até do que do que... São tipo umas bactérias, né? Do que as bactérias, do que tudo. Eles são seres que estão rodando ali por todas as galáxias e tudo mais, mas que, por não terem predadores em algumas galáxias, né, em alguns sistemas solares, ele acaba se procriando demais. E aí, por procriar demais, ele acaba tomando energia do Sol demais. Né? Porque ele toma um pouco da energia do Sol. Não tanto, mas o tanto que ele toma de energia do Sol já faz com que diminua bastante a energia que chega nos planetas, né? O bizarro disso, né, Rogério, que o Ryan Grace, que é o nosso protagonista, vivido pelo Ryan Gosling, ele escreveu um trabalho sobre a desimportância dessa zona Goldilocks, essa zona dourada que a gente tá justamente no ponto certo pra ter vida. É muita coincidência, mano. E aquela coisa, ele disse, surreal, né? podem existir formas de vida que não sejam baseadas em carbono, que não tenham tanta água. Não precisem de água. Não precisem de água. Cara, na verdade, o que os astrofágicos estão fazendo é devorando parte do Sol e fazendo com que a Terra não esteja mais exatamente nessa zona Goldilocks, nessa zona perfeita pra ter vida. Eles dizem que o grande problema não é nem só tanto que vai resfriar a Terra, mas é porque as plantações não vão sobreviver. 15 graus, né? Não é isso. Você vai baixar. Porque no filme ele fala que vai tampar. Que não vai ter comida. Que eles vão tampar a luz. Na verdade, eles vão tirar um pouco da luz do Sol. Mas na verdade, a ideia é que o astrofágico ele se alimenta da energia do Sol. Isso. Mas ele não é uma quantidade de astrofágico suficiente, por exemplo, para apagar o Sol ou destruir o Sol de fato. Então o que ele faz é o seguinte: ele toma um pouco de energia do Sol. Só que um pouquinho de energia do Sol, que do calor, que já não chega na Terra, já ferra a gente. A gente tem hoje em dia, por exemplo, com essa coisa de efeito estufa, esse tipo de coisa, a gente tem, por exemplo, 1 grau a mais de média de aquecimento da Terra, e olha o tanto de desastres naturais que você tem por conta disso. Então você imagina com 10 graus a menos. 15, né? 15 graus de 10 a 15 eles falam, né? Então, assim, plantações não conseguiram mais vingar. As próprias correntes marítimas iam mudar. Não se esqueça do Dia Depois de Amanhã, que é um filme que fala sobre isso, correntes marítimas que perdem a sua função. Então, assim, tem várias coisas que podem acontecer e que praticamente metade da vida no planeta vai desaparecer em 30 anos. Sem contar as guerras que iriam acontecer por conta de recursos. Por conta exatamente, dos recursos. Agora, uma coisa que me pega no começo do filme é quando o Grace, ele tá ainda trabalhando como professor de escola. Apesar de já ser de conhecimento geral do que tá acontecendo, ele ter medo de falar aquilo pras crianças por conta dos pais. Pra não gerar o pânico, na verdade, né? Eles têm medo de gerar o pânico pras crianças. E assim, só pra quem de repente não viu o filme e tá assistindo aqui, se eu fosse você, parava e ia assistir o filme e depois voltava. Mas, se você não assistiu o filme ainda, a história do filme conta mostra, na verdade, um cara que acorda do nada no meio de uma nave, ele percebe que tá sozinho nessa nave e aos poucos ele vai retomando aos poucos ele vai retomando a memória dele. Então você vai ter esse cara que, por enquanto ele nem sabe quem ele é, mas ele vai descobrindo que ele era um professor de ciências, que ele começou a trabalhar nesse projeto, na verdade, de tentar salvar a Terra. Aí ele lembra de todas essas coisas, mas ele vai lembrando aos poucos. Conforme você vai tendo alguns flashbacks, a gente vai ao mesmo tempo também, que ele vai né? arrumando algumas soluções. E é exatamente assim no livro. Ele vai lembrando aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo ali na nave, ele vai lembrando aos poucos, até que no final ele tem uma grande... Porque a Hollywood toda fez com que a gente acreditasse, não só Hollywood, mas eu acho que as histórias orais, as histórias escritas e tudo mais, sempre tem essa ideia do cara que ele é tão corajoso que ele abre mão da própria vida para poder salvar o planeta. Então,
ele estando sozinho dentro de uma nave e fazendo de tudo pra salvar a Terra, ele também tem esse pensamento de que que ele é uma pessoa corajosa que decidiu doar a sua vida pra poder salvar as pessoas na Terra. Sim. Até ele descobrir que, de fato, não foi bem isso que aconteceu. Ele foi obrigado, né? Que ele foi obrigado a fazer isso. Foi arrastado, né? Foi dopado e colocado dentro da nave. Porque ele, no fim, ele era o cara responsável pelo projeto. Mas eu achei curioso, porque diferente desses outros filmes de ficção científica e de fim do mundo, é que esse daqui, ele não pega a pessoa pra ser assim, ó, tem uma pessoa, essa pessoa tá nos Estados Unidos e ela é a única pessoa que pode salvar a humanidade, sabe? Porque ela, a Sandra Hüller, né, que faz a coordenadora lá de tudo, né, que manda lá em tudo, ela fala assim, não, se você não fizer, tem outras 390 pessoas do mundo inteiro fazendo. Sim. E aí ele fica acompanhando essa posição. Cara, eu vi uma frase no Twitter que eu achei muito boa. Você acidentalmente fica importante demais no trabalho e sua vida se ferra por conta disso. É a história do filme. E ele é tão desimportante que ele é o primeiro a mexer com os astrofágicos. E aí ele fala assim, mas peraí, vocês estão me colocando aqui porque eu sou descartável? Aí ela vira pra trás pra conversar com os caras. Ela vira pra trás pra falar com os caras. Eu posso falar, será? Acho que é, né? Acho que ele é meio... Não, e eu gosto que a resposta é tipo assim, idealmente, é melhor se você não morrer. É melhor, Você vê que os você não... generais de todo o mundo lá. Porque você não tem só generais americanos, você tem generais Sim. de todo mundo lá nesse comitê. A melhor coisa que esse filme fez foi ter Phil Lord e Chris Miller na direção. Cara, eu amo esses dois. Porque Eu amo eles esses dois, conseguem eles são colocar umas hilários. gags dentro da história que elas são orgânicas, mas extremamente divertidas, mas elas não comprometem quão séria a história é. Exato. Sabe uma coisa que eu achei muito legal nesse filme? É que ele tem um toque doce que permite com que pessoas mais jovens assistam também. Normalmente esses filmes cheios de technobabble e ciência, as crianças não têm interesse em assistir. E eu achei muito legal que o próprio Ryan Gosling, ele falou que o motivo pelo qual ele quis fazer esse filme é porque ele queria poder fazer um filme desse tipo que as filhas dele pudessem assistir também. Então ele já tinha assinado pra fazer esse filme antes mesmo do livro sair. Ele é produtor, na verdade, do Porque filme. o Andy Weir, ele mandou o manuscrito, não foi nem um livro, ele mandou um manuscrito pro Ryan Gosling e disse, cara, esse projeto é teu. Escreveu Ryan já Gosling- pensando nele, né? O Muito legal. Ryan Gosling é curioso a gente falar porque ele é um daqueles atores que ele meio que foi se provando, né? A cada filme que ele fazia e as pessoas não botavam tanta moral nele, né? Porque ele sempre foi um Sim. cara meio bonitão, que chamava atenção por isso, né? Por ser bonito e tudo mais. E aí começou-se a descobrir uma verve nele pro humor, porque os papéis que ele fazia ou era comédia mais romântica, ou era romance, Ele fazia ou era Ou era drama, comédia... né? Ele fazia uns dramas Galhofa pesados, ou drama. né? Namorados pra Sempre, o Diário de uma Paixão. O Lugar Onde Tudo Termina, que é pesadíssimo também. O Drive também. Mas eu acho que Drive. foi com o Amor a Toda Prova, aquele Crazy Stupid Love, Ai, que eu meio adoro que esse filme. trouxe uma roupagem diferente pro Ryan Gosling, de colocar em uma outra caixinha. No mesmo ano ele fez lá o Drive, né? Que é outro filme que ele tem que interpretar na nuance, muito parecido com a interpretação do Wagner Moura no Agente Secreto, né? Que, assim, é uma grande interpretação, mas ele não pode ser extremamente Não tem exagerado, arroubos. né? Não, ele exatamente. tem que ser bem contido. E, cara, o Júlio falou do Crazy Stupid Love, né? Do Amor Toda Prova. Tem uma história que o Steve Carell contou sobre o Ryan Gosling. Ele tava apresentando tava numa premiação e tudo. E aí ele falou, eu odeio o Ryan Gosling. Eu odeio esse desgraçado. Porque, olha, a gente teve um dia de folga nas filmagens de Crazy Stupid Love. E eu ia pra casa, relaxar, ficar com a minha família e tal. Aí eu perguntei, Ryan, o que você vai fazer? Bicho, eu tô indo agora com a minha banda num centro pra idosos, tocar pra idosos. Parece um clichê, né? Aí ele olha assim... Clichê de filme "Esse filho da tosco. puta! Como você é Como tão ele ousa ser legal! bonito desse jeito e ser gente boa! Que ódio! Exatamente. Olha, por enquanto não há nada que desabone, a gente pode falar muito bem dele, tá? Porque... Não, né, ele tá com uma carreira incrível, né? Se pensar ali, desde La La Ele não Land está ali, cancelado, é. Cara, ter Fall Guy é maravilhoso e ninguém assistiu!
Tanto que aqui ele é produtor do filme, junto com a Amy Pascal. Quem diria? Eita, Amy Pascal, hein? Essa caiu pra Pascal, hein, cima. rapaz? Eita, que essa caiu pra cima. Lá da E- Sony, de todas as polêmicas, dos e-mails vazados. Os Homem-Aranha lá da Sony. De um monte de treta e simplesmente ela foi demitida da Sony e continua trabalhando com a Sony até Continua hoje. com os Homens-Aranha também. Esse filme ele sai mais ou menos na época de Pecadores do ano passado, então quer dizer, aquela ideia de que filme que sai no começo do ano não tem força pra premiação já caiu por terra, Caiu por e terra. é um filme que tá sendo muito celebrado, assim, as pessoas têm... Você olha as notas em todos os agregadores, Sim. as notas são gigantescas, porque esse filme vai é... estar no Oscar, né? Esse filme vai estar no Oscar. Eu também acho que ele vai estar. Não vai estar e pra ganhar, mas vai estar no Oscar. Talvez, Por e quê? se ganhar, quem sobe no palco é a Amy Pascal, o que seria... Hilário. Uma grande... Volta por cima, é uma grande Uma volta grande por cima. coisa. Sim, Seria mas o fantástico. Pecadores, que é um filme muito parecido com o Devorador de Estrelas em qualidade, tem o maior número de indicações da história do Oscar, mano. Cara, mas eu fico pensando no Perdido em Marte, que é um filme que eu amo também, que o filme pra ganhar o Globo de Ouro teve que dar uma roubada, porque ele foi colocado como comédia. Pô, Mas ele Eu- tem Mas humor. é bom humor. Esse aqui sempre também pode dizer que é Esse meio aqui comédia. pode vai. colocar Sim. no comédia, sim. Meio-humorado. esse é mais comédia que drama também. Mas o Perdido em Marte também é, porra. Ele comendo Eu acho. batata com É ketchup divertidaço o e- filme. e comprimido, porra. Sabe? É engraçado. Não... Tem o Andy É Weir. uma coisa meio tragicômica, né? O Andy Weir é o seguinte. É um cara que é basicamente um cientista que escreve ficção científica. Então, os livros dele são... Só fez 3 livros até agora, né? Os livros dele tem muita... Ele gosta de colocar a ciência que a gente tem hoje, ou um pouquinho de extrapolação da ciência que a gente tem hoje, em projetos que contam histórias que são fora do nosso padrão. Então, por exemplo, no Perdido em Marte, humanos que chegaram em Marte e que conseguem já ir e voltar, como é que funcionaria isso? Sim. Como uma pessoa sobreviveria em Marte? Claro, ele extrapola um pouco Sim. o que existe hoje, mas ele extrapola usando a ciência que a gente tem hoje. Então, indo no caminho da ciência que a gente tem hoje, como a gente poderia chegar em Marte? Então, é isso que ele faz. Os livros dele são todos assim. Então, ele pega e coloca E ele disso. não O coloca Artemis, no que é futuro o do muito meio. distante, ele coloca no futuro mais. próximo. Isso. O Artemis é um que se passa na Lua. Então, como seria uma base na Lua? Então, ele explica, por exemplo, a gravidade na Lua, como isso afeta as pessoas que moram lá, esse tipo de coisa. E agora, o terceiro livro dele, que é o Devoradores, ele fala dessa história do planeta acabando e uma maneira de você poder salvar. Então, como é que você vai fazer? Hoje em dia, por exemplo, não existe nem uma ideia de como um ser humano conseguiria viajar à velocidade da luz, por exemplo. Sim. Então é que Exato. ele cria essa maneira que é Não, pior ainda, Rogério, não existe nenhuma ideia de como o ser humano conseguiria aguentar uma viagem espacial extremamente longa. Sem Exatamente. ser do jeito que tem nas ficções, né? Que é congelando a pessoa. Criogenia. Exato, é. Nesse sono, Aí- pra ele não envelhecer. e aí Planos vamos macacos, começar- né? Planos macacos tem isso, né? E aí eu vou tentar, juro que eu vou ficar tentando não fazer isso, tá? Mas eu queria só dar umas explicações que estão no livro, que muito legal não tá no filme, tá? Não precisa, mas que enriquece a história que a gente assistiu. Aqui eles só falam do coma. Você coloca as 3 pessoas no coma e elas vão ficar 11 anos em coma. Isso. Como ficar 11 anos em coma? Como isso acontece, né? Existe uma tecnologia que eles criaram, que é uma tecnologia que tá no começo, tanto que a empresa que criou essa tecnologia, ela abandonou já, porque aparentemente isso não deu estava dando certo. muito certo. E por quê? Porque não são todas as pessoas que podem passar por esse tipo de experimento. Ah. Algumas pessoas simplesmente não acordam. Então, existe um gene em algumas pessoas, uma parte muito pequena da população, que consegue sobreviver a esse Uau. coma. E Entendi. eles fazem testes. Então, além de você ter que encontrar astronautas, pilotos no caso, piloto, engenheiro e biólogo que queiram... Possa passar por isso. Não, e que queiram estar Ah. lá e queiram... E vão morrer, obviamente, porque não tem como Tem que voltar. ser testado. Eles têm que ser testados e eles têm que ter esse gene. Sim. E a Strat, de sacanagem, faz o personagem do Ryan Gosling testar também, entendeu? Mas era assim, Entendi. olha, vamos fazer o primeiro teste em você. E faz o teste, ele nunca sabe o resultado. Então, esse é o motivo, esse é mais um motivo pela Porque Strat só ele mandar poderia ele. ir. Ah. Porque entendi. senão ela poderia arrumar um outro Não, biólogo mas e com mandar. certeza. entendeu? Filme, a justificativa colocada no filme, eu acho que É é que ele relevante. fez todos os testes, entendeu? Mas Porque ele estava presente em todas as reuniões, conhecia todo o sistema. E, A justificativa além do mais, filme dá pra As gente ideias são comprar. dele também, né? É. E além do mais, como a missão tem um componente de tempo
muito sensível, cara, se só tem tu, vai tu mesmo. Porque, Exato. olha, a gente teve recentemente a missão Artemis, certo? Quando você tá lidando com voos espaciais, você sempre tem uma janela de tempo especial pra fazer o lançamento, porque você tem que estar, o planeta tem que estar na posição certa, o clima tem que estar no clima ideal, ou seja, você tem uma janela muito curta pra executar essa missão. Então, por isso que eles colocam a data, eles estabelecem uma data de lançamento e essa data tem que ser cumprida. Porque se você atrasar 24 horas, você perde a janela e a missão Eles tem têm que que ser esperar, cancelada. sei lá, quantos meses ou cancelar. Exatamente. Ah. Então a justificativa que é dada pra Stroud dentro do filme, ela faz sentido no ponto de vista do mundo real. Se você perde uma data por qualquer motivo, você só vai conseguir outra data meses depois. Então, Então, é a sim, corrida mas- contra o tempo, basicamente, né? Mas eu acho que dele. ele faz isso basicamente também, principalmente no livro, porque pra não dar uma conotação de... Porque assim, no livro ela é mais dura. A Strat é o seguinte, ela Que é acaba a se tornando personagem da uma Sandra Hiller, comandante mundial. Coisa que Isso. no filme não é tão explorado, mas que no livro é bem explorado, que é o seguinte. Todos os países simplesmente elegeram uma alemã, que é essa Strat, Ela. para comandar esse projeto. E você pode usar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, ela tem poder Entendi. supremo de fazer qualquer coisa para poder fazer com que vamos salvar a Terra. Então, eles Sim. decidem dar na mão de uma pessoa. Então, assim, a gente pode às vezes ter ela como, principalmente quando ela faz o que ela faz com ele, como uma pessoa má, uma pessoa fria e calculista e tudo mais. Até falaram pra atriz numa entrevista, porque a Strat é calculista, ela fala, peraí, não é não. Ela tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Ela virou, de repente, a presidente do mundo. Todos os presidentes de todos os países do planeta deram um poder na mão dela, e então ela tem uma responsabilidade gigantesca, e ela precisa cumprir isso acima de qualquer coisa. É um projeto global, né? E ela, assim, no livro, ela deram uma... Até porque a Sandra Hüller é fantástica e incrível. Ela é incrível. Mas E ela eu tá acho dura. ela é tá dura, durona. mas ela é mais dura ainda no livro. Entendi. Ela manda em todo mundo, ela no meu, livro não tá nem tem aí. a cena Todo mundo tem medo dela. da confra. Não tem aquela cena da confra. Não tem, Então- não tem a confra, não tem. Ela é só... Não tem? Ela não cantando tem, Sing of the Times? Não tem. Não tem. Caraca, aí... Ela é porra... Inclusive, não, ela pelo que eu entendi, foi o Ryan Gosling que pediu pra colocar uma cena Então. dela cantando pra poder dar uma humanizada nela, não foi isso? Não, olha Ah. isso. Essa história é muito legal. Ryan Gosling estava no seu camarim, ali, de boa. E aí, ele falou... As palavras dele foram as seguintes. De repente, eu tô ali no meu camarim e eu escuto uma voz de um anjo. Ela canta bem pra caramba mesmo. Aí, ele falou assim, de onde que tá vindo isso? Aí ele foi andando e chegou no camarim dela, ela cantando. Cantarolando. Aí ele falou assim pra ela, você Uau. precisa cantar no filme. Tá bom, mas aonde? Eu falei, não, vamos dar um jeito, você precisa cantar no filme. E aí eles inventaram, tipo, essa cena já ia ter a cena do karaokê, mas ela ia ser uma cena fundo pra alguma outra. Eu acho que principalmente pra aquela conversa que eles têm depois, que eles saem lá fora pra conversar e tal. Aliás, eles saem antes, É né? antes, é. Mas era só isso. E aí falaram, não, você vai cantar aí. Ela falou, tá bom, eu vou ver e tal. Mas tem que ser uma E música aí- que faça sentido. Exato. Isso, mas ela foi no seu Spotify, encontrou lá encontrou uma lista de músicas de Fim goodbye, do né? mundo. De Músicas músicas de Goodbye adeus. songs, é. Uhum. E aí ela achou a música lá do Harry Styles. do Harry Styles e tal. Que é Ela muito falou boa que essa música, hein? Ela falou que nunca tinha prestado atenção na letra. Ela gostava da música. Fiquei com hiperfoco nela. Eu também fiquei. É muito boa essa música. Ela falou que ela não conhecia, ela não tinha prestado atenção na letra. Ela conhecia a música, cantava e tal. Aí ela chegou pro Ryan Gosling e falou: essa aqui que eu quero cantar. Aí Pascal E aí que ir o Ryan atrás de Gosling conseguir- falou assim: você não poderia escolher uma música mais fácil da gente conseguir os direitos? Ela falou, com essas palavras: se não for essa música, eu não canto. Se fode aí, Uau. Pascal. Vai lá atrás. Aí a Amy Pascal foi Exatamente. atrás e conseguiu. E aí o Harry Styles deve estar beijando os pés da Amy Pascal não e sei, da Rogério. Sandra Rogério, Hüller. Rogério. Porque, cara, Olha, no Saturday Night Live que o Ryan Gosling foi apresentar Ele pra foi promover cantar o filme, o Harry Styles foi lá. Tava lá na primeira filinha, assim. Era uma beat, claro, era um sketch, né? Aí botaram o Ryan pra cantar a música da frente do Harry Styles. E o Ryan dizendo, gente, eu não quero fazer isso. e o Por Harry favor, Styles não, né? assim, ó, de braços cruzados fazendo assim. E ele cantando tudo daquele jeitinho meio torto e tal. Mas essa história é muito boa, porque, você mostra como a Sandra Hüller, ela é uma atriz que não é... Ela não tá... Assim como o Wagner Moura, ela não tá pra brincadeira.
Ela não tá pra ser simplesmente a alemã bravinha, sabe qual é? A nazista. Não, ela não tá pra isso. Ela tá pra Ela não vai fazer um ser estereótipo. Isso, exato. Ela tá porque ela é uma puta atriz. Pra quem nunca assistiu, tem um filme que tem a Sandra Hüller cantando. A Sandra Hüller, ela fez um filme lá atrás, que se chama Tony Erdmann, que concorreu de filme internacional, inclusive pela Alemanha no Oscar e tal. E tem uma cena de karaokê que ela canta também. Então, assim, ela é realmente uma cantante, ela sabe cantar, e eu acho que tudo isso contribuiu pro... Aquela cena, o Ryan Gosling já falou, é a cena favorita do filme pra ele. É porque a música ela é pesada, né? Porque é basicamente uma música de despedida, né? Tipo assim, pedindo pra você parar de chorar porque é o sinal dos tempos, né? Bem-vindo ao show final e tudo. E aí, é muito foda porque eu já espero, quando é a adaptação de algum livro do Andy Weir, que vai ter uma trilha sonora boa. Porque o Perdido em Marte colocou isso na minha cabeça. E é tipo assim... será que é um padrão? Tipo, todo filme do Andy Weir, adaptado de obra dele, tem que ter algumas músicas boas? Porque toca Scorpions, Wind of Change... Beatles. Toca Beatles, né? Realmente tem uma trilha sonora incrível esse filme, assim, mano. No livro não tem nada... Tirando os Beatles, né? Porque cada uma das sondas é o nome de um Beatle, O nome né? das sondas... O nome das sondas é Beatle, besouro, não é Beatle. Isso, exatamente, é Besouro. Então, Aí e cada um vai no deles tem o trocadilho. nome de um Beatle, De um né? integrante. Então, é a única referência musical. O Andy Weir faz muita referência à Marvel, à cultura pop, ele gosta de colocar referência. Mas não necessariamente a música, então eu acho que eles não perderam... Será que foi o Ridley Scott? Ou foi o Drew Goddard? Porque Nem dos dois, na verdade. Que é o roteirista, ele... Na verdade, tem um produtor musical, né? Que eu não sei se é o mesmo nos dois filmes. Não, mas é aquela coisa, se você tem um produtor musical, é porque você quis colocar música no filme. Então, existe essa direção criativa que foi tomada, eu acho que pelos diretores, pelo Phil Lord e pelo Chris Miller, e pelo próprio Drew Goddard. Porque existe esse outro ponto em comum entre Perdido em Marte e Devoradores de Estrelas. Que os dois livros foram adaptados pelo mesmo roteirista, que é o Drew Goddard. Que é uma cria do Joss Whedon. Ele trabalhou em Buffy também, trabalhou em Angel. É um cara que trabalhou nessas séries que basicamente fizeram a cabeça dos millennials naquela época. Não, o próprio J.J. Abrams, né? Ele trabalhou com o J.J. Abrams também, no Alias, com o J.J. né? Abrams também. Trabalhou no Lost com o Damon Lindelof, né? E o Carlton Cust também. No Demolidor também, da Netflix, ele também escreveu roteiro. Mas a carreira dele de cinema, do Drew Goddard, ele é bem interessante, porque ele fez o roteiro lá do Guerra Mundial Z, né? Do primeiro Cloverfield lá, aquele do Matt Reeves, o primeirão, né? Ele fez o roteiro também do Cloverfield. Então é um cara bem interessante, né? Ele não tem uma carreira extensa no cinema, mas ele tem filmes e ele agora tá pontualmente assim muito bons. conselho de roteiristas do James Gunn para DC. Então é um cara que ele tem a ver na cultura pop e na ficção científica. Ou seja, eu acho que o tipo de escrita dele conversa muito bem com o tipo de livro que o Andy Weir faz. A gente sabe muito bem. O fato de você ser um bom escritor literário não te faz exatamente um bom roteirista. São duas habilidades que são diferentes. Se fosse uma adaptação literal, seria bem chato. Apesar do livro ser muito bom, na minha opinião, ele é muito cheio de ciência. Coisa que é muito difícil de você traduzir pra tela, pra não ficar chato. E tanto no Perdido em Marte como aqui, isso é feito de uma maneira muito tranquila. Tem ciência? Tem, mas não deixa o filme confuso. Não coloca cientistas conversando com cientistas pra explicar o óbvio um pro outro, cara, sabe? Eu amei. Eu já sabia que esse filme ele ia ser muito legal. Quando a gente começa a entender... Começar é ótimo, né? Quando a gente começa a compreender o que tá acontecendo com o personagem do Ryan Gosling sendo um professor de ensino fundamental. Então ele tá meio que explicando sabe aquela coisa? Eu era muito ruim em matemática, por exemplo. Na minha época não tinha YouTube, gente explicando. Eu tinha que dar meus pulos, sabe? Mas aí começou um meme na internet que é tipo assim: explica pra mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Pelo amor de Deus, desenha pra mim, sabe?
E é isso, e ele consegue transformar isso numa coisa interessante, numa cena interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem que explicar meio que o que tá acontecendo, ele tá tentando não deixar as crianças desesperadas. Então, não só a cena cumpre o propósito narrativo dela, como ao mesmo tempo tem uma urgência ali do personagem. Então, não fica aquela coisa chata. Porque uma das coisas que eu mais detesto nesses filmes ultra longos de ficção científica é quando vem alguém com um quadro e começa a querer explicar pra você e fica 10 minutos de ciência e eu já tô assim, gente, eu já me perdi. Eu tenho TDAH, moço. Fê, explica ele pra mim faz como se eu até fosse uma uma piada. criança. É exatamente isso. Ele faz até uma piada com isso, que ele escreve no quadro e ele fala... Como eu sei isso? Tipo assim, é um monte de Eu sou número. inteligente. E graças Peraí, eu sou a Deus inteligente. ele não precisa explicar isso. Porque ele mesmo olha e fala... Peraí, como é que eu sei isso, entendeu? Tipo, Não, é quando Exatamente. ele vê o equipamento. Eu vi o equipamento lá e disse, por que tem esse equipamento aqui? o que é esse equipamento aqui? Mas ele fala, né, quando ele tá escrevendo lá, ele fala assim, ele fala... Como é que eu sei isso, assim? acho. Tem muito... E tem a questão do Rock. Vamos chamar de Rock aqui, porque o dublador... Ele falou assim, a gente sabe quando as pessoas assistiram dublado, porque elas chamam de rock se elas assistiram em dublado, e elas chamam de rock se elas assistiram em dublado. Porque rock é o jeito que a gente chama o rock o lutador. A gente Exatamente. nunca chamou ele de rock o lutador. Mas É o isso rock você só lutador. entende, isso você só entende mais lá pro meio do filme, quando ele bota o alienzinho pra assistir rock. E o planeta se chama Adrian. Que é a esposa do Rock. Não, ele bota o nome da companheira do Rock de Adrian. De Exato. Adrian, e aí o que automaticamente transforma o planeta. Cara, eles de resolvem. Adrian. É porque esse filme ele se transforma, porque ele se depara com esse ser alienígena, que é uma pedra, é uma raça de pedras, né? E o nome Rock serve pras duas coisas, Sim, porque ele é meio sim, pedregulhoso. Rock é pedrinha, né? Rock Rock é é uma pedrinha, pedregulhos, né? E ao mesmo tempo ele é o Rock o lutador. Cara, fantástico. Fantástico. Ele é o Rock lutador, na verdade, muito porque ele é uma pedra, né? Ele é uma Basicamente por isso. E cara, aí ainda é bem uma que o filme coincidência. ainda bem que o filme da MGM, a Amazon, porque eles têm o direito, então... Eles pra podem colocar usar, disso. exatamente. Mas isso, ele se deparar com essa raça alienígena que não fala o seu idioma. Só que ele é um cientista, ele começa a desenrolar nessa parte Ele da é linguística. Foda E o pra cara caralho. inventa assim, ó. Tradutor. Curiosamente, essa raça alienígena entende ele. Só que ele não entende a pessoa. Porque assim, na verdade, ser, a né? grande sacada do negócio é o seguinte: eles se completam. Porque o Rock, ele não é. O Rock, ele não é um cientista. O Ele é um Rock é engenheiro. um engenheiro. Ele sobreviveu, Ele é né? piloto e engenheiro. Que sobreviveu porque ele tava perto da carga de como é o Perto do nome escudo da... de carga. Perto do escudo de carga. Combustível. Não é escudo de carga. Na verdade, não tem escudo de carga na nave dele. O combustível... Porque é o seguinte, isso não tem... Desculpa, gente, eu vou ficar falando Não, por coisa do livro. favor, faça Tu tá isso. pedindo Mas é o desculpa, seguinte, mas é o seguinte. tu tá toda hora Para de falando. pedir Não precisa pedir porque, desculpa porque mais. eu sei que é chato isso. Livro, filme é filme. Não é chato Mas é assim, não, vai, pode ir. Tu tá trazendo informação. Como é o nome do negócio mesmo? Eu esqueci o nome agora. Combustível. O astrofágico. O Astrofágico. astrofágico é o seguinte, ele tem essa característica de proteger a radiação. Como ele acaba sendo um escudo para radiação. E no espaço, como existem várias supernovas acontecendo, principalmente o Big Bang, que foi uma grande supernova, e outras supernovas que vão Você acontecendo tá por aí, sendo bombardeado por radiação você o tempo tem todo. radiação vindo pra todo lado. Sim. Esse é um dos problemas do ser humano ir pra Marte, por exemplo. Porque ele vai ser muito bombardeado por radiação Porque que não tá tem atmosfera rodando que no nem a nossa. espaço. Que tá, assim, e é invisível, e ela ultrapassa, ela tipo, simplesmente ela te ultrapassa, assim. E você Sim. não sente, né? A radiação você não sente. Então o astrofágico, eles entendem, e na nave do Ryan Gosling, que eu não vou, do Grace, Grace. ela tem uma proteção ele tem uma camada de proteção de astrofágico pra proteger o personagem do Grace da radiação. O Rock não sabia, na verdade o povo do Rock lá não sabia Não tinha disso. descoberto radiação ainda. Então eles não têm essa proteção, eles não sabem que é radiação, eles não sabem nada disso. Então o que eles fazem? Eles montam a nave e saem pro espaço. Só que o Rock, a instalação dele, onde ele fica, como ele é um técnico, né? Ele fica perto do tanque de combustível. E aí ele tava protegido. Então ele tá protegido sem saber da radiação, entendeu? Então ele Então fica foi perto muito dos ao tanques. acaso que ele sobreviveu, né?
Foi totalmente ao acaso. É totalmente o acaso. Assim como o personagem Grace sobreviveu, sendo que os outros dois morreram. Os outros dois morreram. E Não eles vai tinham saber. o mesmo gene pra Exato, poder vai sobreviver saber. no coma e tal, mas eles não conseguiram. É, No fim, quem É só que eles não sobreviveu foi tinham ele. como testar, provavelmente, também, a longa duração desse coma. Então, talvez, isso era uma coisa que eles deveriam ter estudado por mais tempo. Além do gene, devia ter alguma outra coisa. Da mesma forma que só o Rock sobreviveu na nave dele, Não, por causa é um- disso, deve ter algum motivo pelo qual o personagem do Ryan Gosling sobreviveu também. É totalmente. O nome do filme é perfeito, né? Hail Mary Project. Hail Porque Mary, Se der você certo, é na joga sorte e mesmo. torce os pra dar dois sobreviveram certo. por sorte, os dois se encontraram por sorte. Os dois se tavam, complementarem, sabe? serem especialistas no que eles precisavam. E né? não só isso, gente, Perdido em Marte, ele falou muito sobre a necessidade de conexão do ser humano. A gente precisa ter algum nível de sociabilidade. Tanto é que o Grace, ele acaba meio que antropomorfizando a nave, a Mary, que ele chama de Mary, e até o robozinho, que ele chama de Armando, o bracinho. É muito bom porque em inglês vem de arm. Arm é Arm. braço, ele é um bracinho. Então na tradução é Então, um bracinho. em português só chamam Mas ele aí de o nome bracinho. dele mas aí Na dublagem em inglês ele é o nome dele bracinho, Hey, só. Armando. É muito bom. Então, existe a necessidade de conexão. Os dois sentem essa necessidade. O Rock, ele tá preso lá na nave dele, sozinho, há muito tempo, há muitos anos. Então, a necessidade de conexão deles é imensa. E esse laço que se forma entre os dois, Gente, cara, É é uma lindo, né? coisa tão bem trabalhada. Quem faz a... Primeiro, o Rock, ele é animatrônico. cara, É é tudo animador. efeito Ele prático. É uma Que coisa que a gente não tá falando, felicidade. né? Porque a parte técnica do filme é quase toda feita com efeitos manuais, né? É feito de verdade, né? Não, Foi criado a- set. Sim, a o set é uma nave, nave, tudo. fechada, realmente fechada, com vidros e uma E câmera tem aquele 360 lá telão, dentro. E tem aquele telão passando o espaço pra eles também, será? Eu não vi o making off. Tem tudo. Entendi. Então foi não bem tem tela imersivo, verde. Não tem tela verde no, Ai, no- graças a no Deus. negócio. Não. Coisa linda. O Ryan Gosling, eles construíram uma nave que ela é toda fechada, então tem algumas partes de vidro, que é onde eles filmam por fora, e tem uma câmera 360 lá dentro, que filma ele lá por dentro, então ele realmente ficou sozinho lá dentro. Cara, a pré-produção desse negócio deve ter sido um pesadelo. Tem uma Tem. cena que ele tá Foi dançando com a uma Maria boneca. Eugênia espacial, ele virou o Isso, Kleber Bambam. aquela boneca ele usou várias vezes como consolo, porque ele tava sozinho lá dentro. E era ele e o pupeteiro lá, que era o cara que... Puppeteer, Pô, né? O mas cara é, que fazia... mas é o uma cara prova. É manuseando uma prova o Rock. grande de atuação, né? Porque ele basicamente ficou atuando sozinho 90% Não, mas do vocês filme, né? sabem uma coisa muito legal? Eu ouvi ele falando numa entrevista que em alguns momentos as filhas dele estavam mandando as falas do Rock no ponto pra ele. O James Ortiz, que é Achei muito fofo. o responsável pelo Rock, ele não ia ser a voz do Rock. Ele se tornou a voz do Rock por quê? Porque o bate-volta entre ele e o Ryan Gosling no set Funcionou bem, né? foi tão bom que não, puxa ele pra ser a voz, que provavelmente ia chamar algum ator famoso pra fazer a voz do Rock. Eu acho que a ideia original era essa. Mas aí viram que, primeiro, a voz do James Ortiz, ela é uma voz muito interessante. Porque ele conseguiu modular de uma forma que você consegue reconhecer como sendo vindo de um computador, mas ao mesmo tempo existe alguma personalidade lá. É um equilíbrio. Exato. Existe vida ali, não é só uma voz robótica. Essa parte da linguística pra mim foi muito interessante, porque foi muito maneiro ver o Grace catalogando cada palavra pra tentar formar, quando ele fizesse a expressão, ele formasse uma palavra completa, né? Eu achei E juras, incrível esse daí aquilo, você pode cara. botar na conta do Godard e do Rodrigo Chris Godard. Miller e do Phil Lord, É. porque no filme na é uma conta do planilha de Godard. Excel. No livro, né? E aí, né, no livro é Ai, uma planilha de gente, Excel. sério. E aí ele tem que ficar toda hora vendo o que Olhando. o Rock falou e tal. E com o tempo ele vai aprendendo a língua do Rock. E aí ele já não precisa olhar tanto a planilha. Mas sabe qual é o problema, né? O livro, ele foi escrito pré-febre de inteligência artificial, né? Exato. E aí, hoje em dia, é muito mais fácil você colocar
um som de algo e transformar em outra coisa, Sim, né? mas ele IA, usa, né? ele usa, porque assim, ele tem aquele computador que tem todo o conhecimento da Terra. Sim. E todos os programas que existem estão todos lá. E aí ele usa um programa de musical, de tons, pra poder Sim. criar e gravar e fazer a conexão. Então aí ele começa Exato. a montar. Então vira, na verdade, é um tradutor simultâneo, né? Mas é Isso. só pra ele. Porque É, o só Rock pra ele. no Rock nunca precisa. O Rock, ele é mais Porque ele já inteligente. Então ele entende, ele começa a entender É uma raça rapidamente muito a- inteligente, né? Cara, aquela cena que o Rock ele alienígena. tá batendo aqui no vidro o tempo todo pra dizer, gente, eu não tô fazendo isso, Olha mas pra eu tô trás, olha pra eu tô trás, olha apontando ali, seu burro. É muito Tem uma legal porque coisa- ele não sobrevive dentro da nave do Rock e o o Rock Rock não na sobrevive dentro da nave dele. Aí a gente tem que criar formas pra os dois poderem fazer essa transição, eu- né? Aí. Absolutamente amo que os dois, eles são o yin yang, eles se completam. Yang, se total. completam. Que um não tem, o outro tem. E aí eles conseguem construir quase uma estufinha ali pra eles. Não, é e o muito Rock maneiro. criando as coisas com metal, assim. Xenonita. 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 Inventaram o nome, Xenonita, É. que é o Xenônio, que é um... A pedra de Xenônio, né? O Xenônio é Que um pra gente gás, é um né? gás. Ele fala, pra cara, como é gente que pode ser um gás físico, né? Mas o Rock consegue fazer... Aliás, então a ele gente chama de devia falar Xenonita. também como é incrível o primeiro contato deles dois. Aquela coisa toda da nave pareando uma com a outra, e aí ele acha que vai ser invadido, ele fica indo embora e a nave fica indo pra frente. Cara, e o Phil Lord e o Chris Miller Phil fizeram Lord isso e o tão Chris bem Miller, visualmente, porque na moral, fica ridículo. Acho que o que nós mais Ridículo. perdemos nesse universo foi o Star Wars, o Han Solo lá do... Nossa, do, não, nem... do Phil Olha, Lord, isso do daí Chris me Miller. irrita. A Kathleen Isso me Kennedy dói. deve ter assistido esse Isso me filme e dói. ficado assim. Puta que É, pariu. eu sou uma idiota. É, ela deve ter Eu essa acho que eles deviam chamar eles de volta pra fazer alguma coisa no Star Wars. acho. Mas aí tem o perigo deles ver não se eles quererem querem, mais. né? Eles disseram que não querem. Exato. Eles disseram que, Eles olha, não querem. isso Agora foi... perdeu. Não, Isso e eles terem perdido o James Gunn pra DC deve doer na Disney eu acho que, até hoje. acho que vale o contexto, né? Porque o Phil Lord e o Chris Miller, eles foram contratados pra dirigir o filme do Han Solo, Do né? Han Solo. O filme Começaram a spin-off, né? filmar. Começaram a filmar e aí a turma lá de dentro começou a achar que estava muito escrachado. Tava passando do ponto algumas coisas e iam manchar um pouco da imagem de Star Wars. Gente, E aí decidiram demitir os dois e contrataram o Ron Howard pra concluir as filmagens e encerrar o filme. O Phil Lord e o Chris Miller, eles vêm da comédia, né? Eles fizeram aquele remake dos Anjos da Lei. Trabalharam Eles são em Mob. ótimos também Eles trabalharam muito em animação, então eles fizeram Fizeram os aquele... Do hambúrguer, aqueles né? filmes do Lego, Aventura o Tá Lego. Chovendo Hambúrguer, que eu Tá sempre Chovendo olhei Hambúrguer. e falei, nossa, que animação feia, deve ser mó genérico. E aí eu mais E velha é- assisti e falei, meu Deus, que filme genial. A história Ele é muito bom. incrível. A história é muito incrível. boa. O filme do Foi Lego, puro né? preconceito. O filme do Lego é Todos dirigido por eles. os Legos. O Lego o- Batman. Mas eles normalmente o são, Lego Movie. são produtores, né? Do Lego Eles são Batman, muito do produtores, Ninjago. E Sim. do... estouraram no Aranhaverso, né? No Aranhaverso. O Aranhaverso é ideia deles, né? Eles são roteiro produtores, né? deles Eles e não são tudo. diretores, mas eles são É, mas produtores. sim, Mas, cara, você todo percebe projeto- a cara deles Mas eles lá, têm uma né? visão de produto pra cultura pop muito boa, sabe? É. Eles conseguem fazer um negócio que é divertido, emocionante e interessante ao mesmo tempo. Então, Isso. E que tem Foi uma excelente eles ali. história uma história, e assim, não é que tem o que simplesmente uma dizer. É correria. uma história que tem o que dizer, exato. E que Desenvolver ela consegue ser personagem. divertida, emocionante, consegue tudo ao mesmo tempo. E olha, sendo bem sincero, na noite que eles ganharam o Oscar por Aranhaverso, se eu fosse eles, tinha tirado uma foto junto da estatueta e mandado pro zap da Kathleen Kennedy, só pra dizer. Nossa, a Kathleen Exatamente. Kennedy cagou muito, assim, porque... cagou no pau Cara, demais os caras nessa daí. conseguem fazer uma história espacial. Tem uma coisa que é bem interessante, assim, que, por exemplo, não precisa de explicação. E no livro tem 300 explicações. Quando ele monta aquela primeira ponte, né, entre duas naves. entre as naves e tudo mais, quando ele chega lá, tem uma parede que ela é toda esquisita e tem só uma janelinha. É. Aham. Sabe o que é aquilo, na verdade? É o seguinte, o Rock, ele consegue fazer todo tipo de xenonita que você pode imaginar. Só que ele não sabia que tipo de visão que o Ryan Gosling, que o Gracie tinha, que o ser humano tinha. Então ele cria vários tipos de xenonita. Vários. E aí quando ele percebe que o Ryan Gosling, ele vai no Ele olha pelo transparente... vidro. Ele olha no transparente, por isso que ele fala, volta, volta. E aí ele volta. Quando ele volta, já é uma parede toda de vidro. Então, o Rock é muito mais mas é muito mais inteligente do que o Grace, entendeu? E olha, Só que ele não ele entende deduziu, alguns conceitos científicos que ele precisa. Aham. Cara,
simplesmente, se o Grace tivesse ido sozinho, ele não teria conseguido salvar. Não. Se o Rock tivesse ido Até. sozinho, O ele Rock tinha... também não, tanto que ele tava teria preso conseguido ali. salvar a Mas Eulida. esse, Então, esse negócio da visão é interessante, Rogério, porque o Rock, a gente vê de vez em quando a visão do Rock é diferentaça, Ele não né? enxerga, Parece É uma visão ele não 360 enxerga graus, luz, porque ele não enxerga tem luz. rosto, ele não tem É rosto. uma coisa visão- meio por termo... É colocalização. térmica. Basicamente por Ecolocalização. Tá. Tipo o Demolidor. E ao mesmo Aham. tempo... você vê o É Demolidor, ele não verdade, consegue... parece Demolidor. ele Exatamente. não consegue também ler o que tá no monitor, por exemplo, porque você não tem como refletir. Tanto é que o Rock, ele faz um tradutor para ele conseguir pra enxergar, os enxergar monitores. telas. Enxergar o que é É. plano, né? Cara, é muito louco. sensacional Ah, isso. pelo É amor de maravilhoso. Muito Pô, legal. Isso, Muito isso, legal. é isso que eu tô falando. Criatividade. Isso tudo é ciência que você pode aplicar. É ciência de uma forma divertida. Que não existe, existe, mas ela é aplicável, porque é baseado na ciência. É isso que o Weir faz. Ele pega uma ciência aplicável, uma ciência que existe, e ele extrapola essa ciência. Olha, a gente Fica poderia... uma coisa crível. Exato, tornar crível. Então é por isso que é uma ficção científica que você assiste e você não se sente idiota. Você tá assistindo e você tá entendendo aquela história. Você não tá voando, você tá junto com eles. Não, e se isso acontecer, tal, essa história o que salva a humanidade é a vida. É a vida. É a vida que eles encontram no planeta Adrian, que é nada mais do que um predador. Um predador natural pro... Entendeu? Eles E não aí você criam fala, pô, nada, mas eles não será conseguem que é criar nada. seguro levar isso pra Terra? Não, não vai ficar na Terra. Isso vai ficar em Vênus. Uhum. Entendeu? Vai ficar em Eurida? Não vai ficar em Eurida. Vai ficar no planeta que faz A Vênus deles lá, que é a Vênus deles, entendeu? Então, que faz a tudo ponte. muito pensado é tudo... Tipo assim, o Weir, ele não esquece a ciência em nenhum momento. Tem que ter base na ciência. Então, tudo que é colocado ali tem um porquê, tem uma história, tem um motivo. Mas será que se você colocar uma ameba espacial na Terra, não vai dar merda? Não vai dar merda, porque não vai precisar ficar na Terra. Vai ficar em Vênus. Então, olha como é que você tá criando uma história factível. Isso é muito legal. Eu assistindo, né, o filme, e aí tem um determinado momento que ele começa a ir pra um lado mais introspectivo, né, do personagem do Ryan Gosling, porque ele é um cara sozinho, né? Ele é um cara que conviveu ele não tinha com a família, solidão. não tinha ninguém. Não tinha Nem nada, cachorro, assim. coitado. E aí, ele simplesmente... você começa a se questionar por que eu deveria me sacrificar por essas outras pessoas. Tipo assim, eu vim pra cá obrigado, eu não queria vir, eles me colocaram aqui e ainda querem que eu salvem, né, esse povo Salve aí. eles. Só que é o negócio da bondade, né? A bondade do ser humano de achar assim, olha, essa missão é uma missão suicida. Eu tô indo aqui pra me matar. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer. Ele tava com medo, ele tentou fugir, né? Mas também não tem por que ele voltar pra Terra. Exato, né? não tem E- motivo pra ele voltar pra ninguém Terra. Sabe que- esperando ele por lá. Porque a maior eu- conexão eu- que ele fez foi com o Rock. O Rock se torna a conexão dele. Tanto é que o Rock diz, cara, a gente já terminou tua nave. Quer voltar? Como é que você vai voltar? Eles, não tenho combustível pra voltar. E aí o Rock doa parte Cara, do aquilo é combustível tão dele. bonita essa cena, né? Quando o Rock Ah, fala eu assim, que eu é. te dou, eu vou perder 6 anos. É que pro Rock... 6 anos não é muita coisa. Eles vivem 6 anos muito é mais. nada, né? Ele vive É. muito mais. Ele Então ele fala, e a eu gente vivo... só sabe disso por pequenos detalhes, né? Tem um momento É. que o personagem, o Grace, pergunta: e quanto tempo você e a sua cônjuge estão juntos? 186, 187 anos, por aí. Ele fala Ah, bastante, você ele fala, tá não, fazendo mas não é o lua de mel, né? mas ele fala, mas não é o suficiente. Ele fala, porra, É muito caralho, que foda. fofo. Uma coisa que eu só percebi vendo pela segunda vez. Ah. O Grace, ele não teve escolha. Então ele teve que salvar a humanidade obrigado. E ele se sente, depois que ele já fez a descoberta e tudo mais, e que ele se lembra dessa parte, ele se sente mal não por terem colocado ele não sente raiva por terem colocado ele naquela situação. Até porque ali, naquele momento, ele já iria voltar pra Terra. Ele sente raiva de não ter se colocado naquela... De ter se voluntariado para aquilo. Ele se sente um medroso. Na Só verdade, que ele olha se que sente uma farsa, foda. porque o Rock diz... Grace é coragem. Grace é... Não consigo encontrar a palavra. Aí ele coloca...
corajoso. Ele escreve se depois. sente uma mal. fraude. Ele é uma cena de Bonitinho. impostor que ele se sente ali. Mas ele teve a chance de fazer isso depois, porque quando ele vai salvar o Rock, ele não sabe se ele vai sobreviver ou não. Porque uma coisa que não é muito colocada no filme é que é o seguinte, ele tem 2 anos de comida. É. Então quando ele vai salvar o Rock, ele tá se sacrificando. Porque ele não vai sobreviver. A comida que o Rock come não é uma comida que ele pode comer. A comida que o Rock come é uma comida que ele no livro fala lá, ele faz vários testes na comida que o Rock come, e é uma comida extremamente tóxica e até radioativa pra ele. Então não tem como ele sobreviver com o que o Rock come. Não tem como ele sobreviver no planeta do Rock. Então ele só vai sobreviver até o quanto a comida dele durar. No livro explica que eles usam o que pra ele poder comer? As eumebas. Além das talmebas, Mentira! as talmebas é pra ele conseguir Uau. chegar até lá. Porque ele chega lá, ele chega no planeta em Eridan, lascado, fudido, com escorbuto, mas chega. Mas quando eles chegam lá, sabe o que eles fazem? Eles clonam o tecido do próprio... Ele come ele mesmo. Do próprio Grace e fazem hambúrgueres. Fazem hambúrgueres do próprio tecido do Grace clonado. Burgers é Uau. ótimo nome. Burgers é maravilhoso. O livro é cheio desse negócio e o filme também, né? Que ele fala que, o Rock vai me chamar de burro porque eu tô chamando o negócio de tal meba. Que ele vai falar, porra, eu só coloquei tal, que é o sol, e o meba. Não, Vai e tem me chamar outra, de burro, olha, mas tudo bem, eu não ligo, isso tá aqui ligado? era um headcanon, mas que acabou virando canon. A biosfera que o Grace fica no final do filme, quando ele tá em Eridan, eles começam a chamar de Graceland. E só o... Graceland. E ele não conta pro Rock porque isso é engraçado. Graceland, pra quem não sabe, era onde o Elvis morava. Onde o Elvis morava, exatamente. Aham. E ele cria, porque eles criaram um ambiente todo. É que no livro é bem menorzinho, né? No filme é bem legal porque eles criaram uma praia pra ele, né? Que é o Legal. ambiente que ele mais gostava, né? Eu acho curioso o quanto o ser humano ele consegue criar conexões com coisas ou seres que é muito inesperado, né? Eu lembro que, tipo, pega o Náufrago lá do Tom Hanks e ele com o Wilson, né? Com a bola. E A ele bola cria de vôlei. todo um sentimento com aquilo, porque ele tá tão sozinho, né? Ele tá tão isolado, que ele projeta numa bola uma parte dele, né? Parte da humanidade dele. É porque o ser e aí humano ele você precisa viver em comunhão, né, cara? Precisa, Ele O ser humano mano, a não gente consegue precisa. viver sozinho. Não É consegue. bizarro isso. A gente tem a necessidade de compartilhar, de estar junto. É muito curioso porque quando acontece o acidente lá com o Rock, né? E aí os autofágios lá com combustível e tudo mais, e aí começa a explodir tudo. E aí você vê o Rock todo fudido e a gente, caraca, não é possível que ele morreu, mano. Ele fez E ele de tudo. fica lá um tempão. Eu achei até meio mórbido. Eu falei assim, gente, ele tá aqui com o cadáver do Rock esse tempo todo, sabe? De vez em Até quando a gente você vê vê ele se que, de mexendo de fato, maneira bem de leve, bem sutil, só pra dizer, só pra mostrar que ainda tem vida. Ainda ali. tá vivo ali, só né? pra você saber, além do ar, que é diferente, porque ele respira amônia, o Rock respira amônia. O Rock... ele bem oposto da gente, a né? temperatura dele é muito maior, tanto que você vê que tá tudo queimado. Aonde ele tá Aham, passando tá ele tudo queima, queimado. ele A queima. temperatura do ar dele é muito mais alta. E a terceira coisa, que aí talvez seja a mais fatal de todas, é que a pressão gerida é muito maior do que a pressão da Terra. Então, quando ele sai daquele buraco, ele sofre efeito de pressão baixa, ele sofre o efeito de gelo, porque no oxigênio ele praticamente pega fogo, de tão quente que ele é. Então, assim, ele sair da bolha dele pra salvar o Grace é um ato da mais pura bondade. Sacrifício, né? Sim. Sacrifício. Realmente ele faz um sacrifício pelo Grace, assim. Ele sobreviver é muito absurdo. Tanto que Gente, no livro tem uma cena que quando o Grace acorda e o Rock tá jogado no chão, ele não tá na bolha, ele não consegue chegar na bolha. Aí o Grace dá um jeito de colocar ele na bolha de volta, e aí ele tá cheio de fuligem no corpo dele, cheio de fuligem. E aí ele fala, porra, essa fuligem vai matar ele, não vai conseguir respirar, porque deve ter algum orifício onde ele respira e tal. E aí ele cria lá meio que uma mangueira de gás pra tentar Limpar. tirar essa fuligem do Rock pra tentar salvar ele. Mas aí, né, depois quando o Rock acorda, ele fala assim, pô, eu te ajudei com aquela fuligem,
Aí o Rock fala pra ele assim, pô, cara, aquela fuligem é um jeito de eu me salvar. Aquilo ali é tipo uma Era casquinha de Era machucado. casquinha. E você tirou a casquinha do meu machucado. Meu Deus, que horror, tadinho. Mas ele sobreviveu, isso que importa. Eu sobrevivi, Exato. isso que Não, e importa. olha, se o Rock tivesse morrido ali, o Grace ele teria conseguido salvar a Terra de todo modo. Sim. Mas ele não teria conseguido salvar a Erida, porque ele não tinha Ele não- a mínima ideia de pra onde Ele não mandar a tinha como resposta. ir. Sim, não seria, exatamente. salvaria a Erida. E outra, ele ficaria extremamente... É aquilo, ele teria cumprido a missão, mas com aquela ideia de que ele foi um covarde. Não é Ele aquela voltaria vitória com como gosto de covarde. derrota, né? Ele voltaria pra Terra e realmente a Strat ia olhar pra ele e falar, não te disse? Você precisa arrumar alguém para quem ser corajoso. Como Grace O não tinha astronauta ninguém chinês fala isso pra ele, né? É. Ele fala assim, porque tem uma hora que ele fala, isso é bem bonito, eu só percebi na segunda vez. Ele tá falando lá com o piloto, né, que é o chinês, e ele fala assim, cara, vocês são muito corajosos, eu não sei como vocês conseguem fazer isso. É lindo. E aí essa ele cena. fala assim, é só você ter alguém por quem só ser você ter corajoso. alguém por quem se sacrificar. E ele não tem ninguém. Só que depois ele tem o Rock. Então ele se sacrifica pelo Rock. Então ele manda sondas pra Terra, salvo a Terra e me sacrifico pelo Rock. Só que o Rock Mas eu não consegue vou salvar ele. Né? romantizar esse negócio de assim, pelo menos eles demonstrou a coragem dele, sendo que ele foi obrigado a estar, foi dopado, foi, né, Foi jogado espancado ali, e foi Mas, jogado Juras, dentro da todos nave. nós na situação da obrigatória. Stroud faríamos a mesma coisa. A Strat tinha que fazer, cara. Ela era o trampo dela é salvar a humanidade, não importa pessoas, não importam... Tanto que mas- morreu as pessoas lá e, cara... Bora pra frente. Toca Não, pra é que frente. ela não pode, naquele momento, pegar e começar a ter o luto. Ela tem que seguir em frente. Por isso, a cena da confraternização é tão importante. Primeiro, eu tenho pra mim, o meu headcanon é que o Grace é assexual. Ele é ace. O Grace é ace. Porque ele vê as pessoas lá na confra se confraternizando de um certo modo, e ele fica olhando assim e fica pensando. A reação dele é ir atrás da Stroud. Tanto é que em algum momento eu achei que podia ter alguma coisa ali, mas o filme nem o filme nem o livro vão atrás disso. Ele fala de um relacionamento que ele teve, ele fala que ele foi... que a noiva dele deixou ele pra um cara chamado Mark. O Rock até fala, Rock odeia Mark. Minha marca, eu amo rock. E aquela coisa, só um detalhe, esse Mark não tem no livro. O Mark é um amigo do Ryan Gosling, que eles arrumaram um jeito de homenagear ele dentro do filme, colocando como o Ricardão lá. Mas enfim, o fato do Grace, ele não precisar de uma relação sexual, romântica, etc., ele precisa de uma amizade. Tanto é que quando ele chega em Eridan e ele consegue ser um professor, que eu acho que é tudo que ele Muito É o que ele bonitinha quer, a o que ele cena. quer, o que ele ama é ser Aham. professor, É cara. ser professor, é assim. Ele Então, tem paixão, né? Você vê no Mas sei começo lá, do filme, Cicas, eu não acho que isso significa que ele é 100% assexual. Eu acho Não, eu não que acho também significa não. que ele Eu só, acho que que- ele só não... Tem uma parada não era no- prioridade tem uma pra parada ele. no- Não no era No livro livro ele que tá é- bem mais velho. No livro É. ele já tá com 60 e poucos anos, quase 60 anos. É, quando Tem já uma mais parada velho, no tá livro naquele que é ponto. bem legal, que é o seguinte, todo mundo acha que ele tem um caso com a Strat. Porque a Strat protege ele. Só que a Strat na visão dele, a Strat só fode com ele. Bota ele pra fazer tudo. Tipo assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai fazer isso aqui. E ele fica, porra, mas eu sou só um cientista. Ele fala no filme que ele não fez nem aquele negócio na água. No livro ele faz o negócio na água, de usar a roupa de astronauta. Porque a Strat fala, não, você tem que ir porque se eles vão fazer, você tem que mostrar pra eles como é que eles vão fazer também e tal. Então ele tem... E a Strat já tava fazendo isso. Que ela já devia Pensando ter que- visto o teste, visto que ele poderia... Exato. Ela já se der tava com merda, isso na vai cabeça, ele. Se der merda, vai ele no exatamente. lugar. Mas olha, entendeu? a merda Treinar. foi tão... Cara, a merda foi que eles erraram a dosagem de astrofágico. Ao invés de... Eles colocaram uma dose quase 1 milhão de vezes maior do que devia ter colocado. E o próprio Grace disse, gente, essa quantidade de astrofágico que vocês querem fazer, que era necessário pra viagem de ida, essa quantidade pode destruir a Califórnia inteira. É por isso que eles estão trabalhando no meio do mar. Um erro nessa quantidade que foi colocada destruiu aquela estação inteira onde eles estavam trabalhando. E a forma como o Phil Lord e o Chris Miller fizeram isso, porque a gente tá tendo uma conversa bem singela entre a Strat e o Grace, e no fundo você vê a explosão, o barulho não chega, e quando chega, derruba todo mundo. É muito bem filmado. Uma coisa Escola que Oppenheimer, perguntaram
Eu tava vendo uma entrevista do Weir, né? Do Andy Weir. E perguntaram pra ele, falaram, várias coisas acabaram ficando fora do filme, né? Até porque não tem, é muito científicozinho e beleza, nem né? tudo tinha necessidade de estar ali. Mas tinha uma coisa, aí perguntaram pra ele, das coisas que ficou fora. E ele participou de tudo, tá? Então, assim, todas as mudanças que tiveram no livro, ele aprovou e tava tudo lá. Mas aí perguntaram pra ele a única coisa que... Falou, alguma coisa que você queria... Que você acha que seria legal estar no filme e que não deu pra colocar. E aí é uma coisa que é realmente muito interessante. A Terra, ela em 30 anos vai pro caralho. E eles precisavam dar um jeito de ir até... Cara... O negócio ia demorar 11 anos-luz pra ir. Sabe-se lá Deus quanto tempo iam demorar pra descobrir qualquer tipo de E para as sondas cura ou voltarem solução. também. E as sondas iam voltar. Elas não voltam em 11 anos, elas voltam em menos tempo, porque elas são menores, eles têm toda uma São menores, não ciência são lá. tripulados, então pode... Isso, e tem toda uma Pode ir mais ciência lá. E rápido, não tem, o computador delas, pra você ter uma ideia, ele é simples a ponto do seguinte. Ele só tem uma diretriz. Apontar pra Terra e ir. É só isso que elas fazem. Apontar pra Terra e voltar. Então não tem muito o que fazer, elas usam menos combustível e tudo mais. Mas, nesse meio tempo, eles precisam fazer alguma coisa. Porque senão eles vão ficar à mercê. E aí, o que eles fazem? Eles explodem calotas polares da Antártida com bombas atômicas. Por que isso? Porque o gelo da Antártida, ele é lotado de gás carbônico. Lotado de gás carbônico. Então, você derreter o gelo Você força um efeito da estufa. Antártida, você cria o efeito estufa. E aí, na verdade, o planeta vai sobreviver um pouco mais por causa de um efeito estufa gigantesco que os seres humanos vão criar. E tem uma cena que é bem legal no livro, que é o seguinte, o cara que vai explodir a bomba, ele tá em desespero, porque ele é um cara tipo do Greenpeace. É o cara que passou a vida merda, inteira né? Tentando... contra. Não, pelo amor de Deus, não vamos, tipo assim, vamos salvar o mundo. A gente Não vamos destruir É a nada. galera botando aquelas geladeiras antigas dos anos 90, sabe? Que botavam o CO2 lá pra cima. Uhul! Mano, Bacana. pelo amor de Deus, precisamos acabar com... E aí eles criam artificialmente o efeito estufa pra Terra não esfriar. E eles terem tempo. Só que isso, obviamente, que vai dar merda, vai criar... Aquilo tudo que a gente tem aí hoje em dia de problemas naturais por causa do efeito estufa, eles vão ampliar. Mas aí você sobrepesa, cara. É tipo que na quimioterapia, que você tá colocando veneno no seu corpo, Exatamente. mais que pra Exatamente. resolver um problema mais imediato. Exatamente. E aí o Até Weir tem fala que hora que a gente vê, né, a Sandra Hüller no navio, no meio do tá tudo do gelado, fudido e tal. É. Eu acho que é meio que pra fazer... Na verdade, é pra fazer duas conexões. Eu acho que uma com isso... E a outra com a Terra já está congelada, ela já tá congelada e... Eu não... Esse negócio do efeito estufa, isso é do É que livro, não tinha como né? você saber, não tá no filme. Exatamente, Porque iam gastar uma puta de uma grana pra fazer tudo pra isso, isso? Não e é precisa. só... E o filme, ele foca muito no que o Grace tá passando. No que o Grace tá passando, no que o Grace passou. Eu acho que esse é um dos ele pontos já que é o um Grace... filme É que essa longo, parte, né? nessa parte o Grace, é porque o Grace está em tudo. Então o Grace, ele está no navio com o cara que vai apertar o botão que vai explodir as bombas nucleares. Entendi. Então, e aí ele vira pro cara e fala, meu, você tá salvando o planeta. Eu sei que parece que você tá destruindo o planeta, mas você tá salvando. Mas o cara fala, mas cara, a gente vai fazer um monte de merda na Terra pra isso. Ele fala, isso é melhor do que a gente fazer metade da população morrer de frio ou de fome, cara. Depois isso a gente tem que resolve, fazer. é aquela coisa, depois a gente resolve. Exato. Então, é isso, é o ser humano... É uma colocação que ele quis colocar você no livro, que é assim... Pensar em resolver precisam- um problema de cada vez. Precisamos fazer coisas ruins. Eu acho que é meio que pra dar uma proteção pra Strat, do contraponto. tipo assim, precisamos fazer coisas ruins E também pra pra salvar E também pra ela mostrar geral, serviço. Alguma coisa está sendo feita além do projeto Hail Mary. Tem uma coisa que eu acho interessante aqui no livro. Como o Rogério falou, a gente tá com o Grace o tempo todo. No filme, eles dão esse pequeno desvio pra mostrar que os Beatles chegaram, as sondas chegaram, que a Strat recebeu tudo e que começaram a trabalhar. Isso. No livro, o Grace ele passa um tempão sem saber se tudo que ele fez deu certo. Quem avisa que deu certo é o Rock, que diz, olha, os nossos cientistas Conseguiram ver lá conseguiram ver que o Sol da Terra voltou a funcionar. Então, o que você fez Deu realmente certo. funcionou. Porque nas duas obras, tanto no filme quanto no livro, eu acho que era importante pro Andy Weir, e é importante pra gente como leitor e como espectador, saber que todos os sacrifícios que o Grace fez
todos aqueles sacrifícios Não foram que o pra Grace fez, nada, né? eles não foram pra nada, que eles tiveram realmente, que eles alcançaram o objetivo deles. Nas duas obras, apesar de a gente estar acompanhando Grace, a gente precisa saber que a Terra tá ok. Até porque você chega no ponto que ele tá lá em Graceland, tem que ser dado pra ele a escolha. Olha, a Terra tá ok. Se você quiser, a tua nave tá abastecida. Se você quiser, você pode voltar pra casa. Você tem que colocar isso lá em aberto pra você ficar pensando, será que ele voltou pra casa ou ele se sentiu feliz e realizado? Sabe uma coisa muito bonitinha desse final também, que eu adorei? É aquela coisa de que você vê que passou um tempo, ele tá lá na Graceland dele, e ele não precisa mais do tradutor, porque ele aprendeu a reconhecer também os padrões, a linguagem. Só que ele demorou muito do rock. mais do que o Não, rock pra óbvio, aprender. mas... Pô, mas olha só, sinceramente, eu fico pensando assim, eu aprenderia essa linguagem que é só os... Não. Então, assim, eu ele acho já foi melhor que nós. Mas não é aquela Tá tudo coisa de certo. você morando num país onde a língua não é tua língua, você não tem que aprender, cara. Mas você não aprende as coisas igual quando você é criança Fê, e você na tem o época das cérebro grandes navegações, zerado, os caras que você aprende só deixavam ouvindo. 2 caras lá no meio do nada. É, mas você com os aprende. nativos. te vira aí. Te vira aí Te vira e aí. aprende. Você aprende, não aprende. Ah, e tem um negócio de você... tipo, se você tá em um outro idioma, pelo menos você vê o jeito de falar. O Rock, ele faz um... É tipo o Chewbacca, cara. Chewbacca? Né? quase e o Han Chewbacca. Solo entende, né? O Han Solo não fala assim, é isso aí. Exato, é isso aí. é porque ele se comunica através de notas musicais, mais ou menos, né? Ah, que nem o Groot notas também. e- É literalmente que nem o Han e o Chewie, porque os dois falam, um entende o outro. Um entende Eles o não outro, só precisam que falar não na precisa de linguagem tradução. Na do mesma língua. Bicho, as crianças entendem Grace. É sensacional. É muito bom. mas- Eles são. O Grace é tão burro que demorou tanto e as crianças já. Meu, o cara chegou no planeta e as crianças já estão entendendo, ele já ensina inglês pras crianças, mano. É porque no E as livro a crianças gente tão tem lá, uma passagem de tempo. A gente tem mais de uma década de passagem de tempo dentro do livro quando ele tá lá em Graceland. É. No filme, não existe essa passagem de tempo. Então, parece que a galera entendeu. Pá, na hora a linguagem dele. Automaticamente. Sabe Rapidinho, né? uma coisa que acontece muito comigo em vários filmes e séries, quando eles acabam e tudo, é eu sempre ficar imaginando e querer assistir o pós disso, sabe? Que O dia a aconteceria depois, dia. né? É. Aí agora a gente as vai coisas. chegar numa coisa que talvez não seja tão legal, mas talvez seja. Até o fim do ano, eu acho que na verdade, muito antes do fim do ano, se prepare porque vão falar de uma continuação. A Amazon Vai ter uma quer. continuação. Já Ah, estão mas comentando, é. já estão falando. Já estão falando com o Andy Weir pra ele escrever, porque sim. eles querem a base, não querem que seja só... Será que eles vão voltar pra Terra? Ou será que o Grace vai voltar Então, pra Terra? pra mim só pode ter uma coisa, é ele voltando pra Terra e tendo algum tipo de E problema levando o com Rock. isso. E o Rock indo com ele lá conhecer também. Porque assim... E conhecendo o é- Stallone. Rock. Porque é um filme que não tem vilão. Não tem. Qual vai ser o vilão É. da vez? Eles vão inventar uma outra doença? Esquisito, né? É uma Talvez coisa que é não muito. tenha conseguido resolver 100% das coisas, Ou, né? Você não sabe. ou então seja uma missão pra ajudar outros planetas que estejam passando pela mesma coisa. Pode ser. Salvadores Pode de ser planetas. Pode ser. Porque Mas se aí. destruir os outros planetas, vai destruir a galáxia inteira. E como Sabe orbita uma coisa que o pode ser planeta. explorada, Pode que é explorada no livro e que no filme não tem absolutamente nada? O Grace, ele entende que, na verdade, tanto o Rock quanto os seres humanos, né? Tanto o caiu o meu negócio aqui. Tanto o planeta do Rock, né, que é a Eurida, quanto o planeta Terra e tanto os astrofágicos, eles partem do mesmo lugar. Nós podemos ser irmãos dos euridanos. Primos talvez. Sim, a gente veio do mesmo lugar, entendeu? Assim, ele entende que por mais que eles sejam totalmente diferentes e que, olha que bizarro, quando ele conhece o Rock, ele comprova a tese dele de que não são todos os seres vivos que precisam de água. O Rock não precisa de água. O Rock não pode ver que no filme não tem nada de baseado nisso, né? O Rock, ele tem uma pressão. A pressão do planeta dele é absurda, que nenhum ser vivo, em tese, poderia sobreviver naquela pressão. Sobrevive. Não precisa de água, é um ser vivo que não precisa de água, então Respira comprova amônia. É que pra gente, assim, pro humano é assim, só existe vida se tiver água no lugar, carbono, água, é carbono, oxigênio e água, né? né? É. E o Rock, em tese, não tem nenhuma dessas coisas. Então, assim, comprova a tese dele, a teoria dele, mas ele percebe que eles têm algumas semelhanças muito grandes de estilo de vida, de maneira de... que faz com que eles talvez sejam parentes
todos nós sejamos parentes, o universo vivo seja parente. Então talvez eles foquem um pouco nisso, assim. Eles vão se tornar os verdadeiros guardiões da galáxia, né? Olha, Exato. tem um episódio de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, que é basicamente sobre isso. Sobre o fato de todas as principais raças lá do quadrante alfa terem um ascendente em comum. O que é recusado por algumas raças e abraçado por outras. Pode ser que eles procurem a raça inicial, talvez, assim, talvez esse outro. Porque assim, eu não tenho a menor ideia do que eles podem fazer no próximo filme. Mas, cara, com o sucesso que esse filme fez, eu duvido que eles vão deixar isso muito aí. rápido o sucesso, né? Em pouco tempo, $300 milhões e nas bilheterias. E é uma ficção científica. Pegou todo mundo de supetão, né? Sim. E que, como o Rogério falou, não é uma ficção científica que você tem o piu-piu-piu. Você não tem não tem nada, não tem inimigo, você não tem tiroteio. não tem nada. Tem uma hora que o Grace até fala, erguei escudos. A Hail Mary não possui escudos. Por que não? A Hail Mary não tem escudos. Mas só pra lembrar, tá? Porque o Perdido em Marte é um filme que custou ali 108 milhões pra ser feito. É um filme do Ridley Scott com Matt Damon, né? É um grande... Mais um filme de solidão, né? Ele muito sozinho e tudo fazendo as coisas. E é um filme que faturou 630 milhões em bilheteria, tá? É um filme... Realmente é um blockbuster. O Devorador de Estrelas tá no mesmo rumo. Tá não no deve mesmo chegar em rumo, 600, exatamente. Mas eu acho que 500 alguma coisa chega. Então eu acredito É o maior sucesso da Amazon Studios. É o maior sucesso. Já superou história. o Creed 3. Então, é óbvio que a Amazon quer novas histórias. Ela quer perseguir essa franquia. Mas a questão é... Eu até tinha falado isso quando eu assisti o filme pela primeira vez. Estava comentando com vocês. Foi uma história que tem começo, meio e fim. Mas, diferentemente do Perdido em Marte, que também tem um começo, meio e fim, e também tá tudo resolvido, ela tem um universo maior. Fica esquisito você ter Por que você vai ter uma continuação de Perdido em Marte? Agora aqui você tem um personagem fofinho, você tem um Grace que não voltou pra Terra, tem uma maneira... Não me agrada muito. Você tem um universo maior pra explorar. Mas tem um universo que realmente você pode expandir. Assim, com certeza, a galera das empresas de brinquedo, não sei o que, eles estão assim... Por que caralhos ninguém procurou essa porra pra gente fazer? Porque hoje em dia estaria vendendo o Rock loucamente por aí. De pelúcia. Só uma empresa apostou que foi o Lego. O Rock Funko Pop venderia fácil, hein? Porra! A única empresa que apostou nesse filme antes do filme sair foi a Lego. Porque tem uma Hail Mary... E cara, a Hail Mary tá muito bonita. Bem bonita. Peças. Eu tô pensando seriamente, eu não sou o Lego modelista. Eu agora nunca gostei deve muito tá de Lego. Já é caro, agora deve estar mais caro ainda, porque é o único brinquedo dessa porra que existe, cara. É o único brinquedo de Devoradores de Estrelas que existe, é o Lego, cara. Sabe aquele bonequinho da astronauta da Lego? Encaixa muito bem com o Ryland, com o Grace. Encaixa muito bem. Mas tem o bonequinho do Grace e tem o bonequinho do Rock também. Tem um bonequinho, fizeram um bonequinho do Rock. É bem legal, cara. Só que, assim, deve ser caro pra cacete. E uma outra coisa que eu queria falar também, que também é muito legal, que é o seguinte. Tem uma cena que é muito importante, que é a cena da despedida do Grace e do Rock, né? Quando eles vão, cada um cumprir a sua missão, que você podia esperar qualquer coisa, uma trilha sonora orquestrada e tal. E aí, de repente, você tem um coral de crianças. Isso foi muito foda, tá? De crianças Maori, lá da região ali da Oceania, e que é uma das coisas mais lindas e que pegou a galera de surpresa. Eu tava vendo uma galera de um podcast da Austrália e os caras ficaram assim, puta que pariu! Como assim? Tem Beatles, tem Harry Styles, e de repente tem o coral das crianças, que a hora... Tucarina Maori Girls Choir, né? Que é Choir. Sim, o coral. Choir, que é coral das meninas Maori Tucarina. Cara... Que lindo. E é linda a música, né? Aquela hora me pega. Aquela hora me dá uma... É que eles falam sobre dizer adeus, né? Eles não sabia que era um isso, coralzinho, né? que fofo. Cara, é um coral, tipo, pequeno, assim, tal. Eu até fui olhar o cara que é o diretor musical do filme, o nome dele é o Daniel. Kier Lerman. E ele não é o mesmo diretor musical do Perdido em Marte, então não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver terem músicas pop. É pura e simplesmente porque acho que a escrita do Weir é muito pop. Cara, os diretores são muito pops, né? O Miller e o... Sim. Né? Só você pegar Lego e ver o que ele faz lá, né? Então, assim, é só realmente uma sorte aí o brinquedo. Ai, que bonitinhos! Parece mesmo.
Isso aí é só uma figure pra expor ou Não, tem mas um é o que negócio pra vem. construir Não, também? é o que vem junto com a nave. Ai, que Hail bonitinho, Mary. gente. Eu já vi as pessoas montar. Agora deve. Que Se já era caro gracinha. antes, agora então. Agora vai ficar mais ainda. Cara, ela tá $100, mas no Mercado Livre, como ainda não saiu aqui no Brasil oficialmente, tá R$1.400. O ruim de, galera, assim, esquece. vão Esquece. desesperadamente fazer agora, aí vai passar um ano pra tá pronto, e aí o hype já vai ter passado, e aí não vai vender o quanto venderia agora, né? Exato. O hype de cinema eles impulsiona bobearam, né? muito, né? Impulsiona demais, assim. Não, a não ser que eles segurem pra lançar. Apressem, na Junto verdade, com pra dois, lançar junto do lançamento na Amazon. Porque não. Mas lançamento de streaming não gera hype, mano. Não gera hype. Não é a mesma Cinema que gera hype, ou lançar na continuação, O né? pessoal do IMAX, eles têm um bocado de filmes pra lançarem. Eles não estavam esperando também esse sucesso todo. E acreditem, ver Devoradores de Estrelas no IMAX é uma experiência muito incrível. Mas, logo 2 semanas depois, tinha o Mario já. Sim. E aí, Então não tinha muito o que fazer. Pois é, aqui em Fortaleza, por exemplo, estão dividindo salas. Mas o que a IMAX tá pensando é, cara, que tal se a gente ficar relançando o Hail Mary como a gente fez com o Pecadores? Quando tiver uma vaguinha, quando tiver Sim, uma colocar ele de semana, volta, coisa, né? Sim. Colocar ele botar de novo. volta. Ah, boa. É uma coisa que o Rogério até comentou. É muito esquisito você ter um filme que tá fazendo um bom dinheiro e você canibalizar isso com o Mario, que sim, vai fazer dinheiro, mas você podia Mas ter não é o dois, mesmo você podia tentar público, Mas equilibrar ninguém melhor. esperava, assim, que Não o dava pra sucesso dividir. do... Eu sei, mas pô, não dá pra negócio. você dividir porque eu tô te Gente, falando, eu esses assisti. contratos não são feitos uma semana antes do isso é lançamento, foda, não, isso é gente. foda. Problema Mas, é o cara, contrato. mas é muito difícil, por exemplo, olha pra você ter uma ideia. Ontem eu fui numa sessão, numa quarta-feira, né, da gravação desse podcast aqui, foi um dia antes, que era uma quarta-feira, a sessão era 6:30 da tarde, quer dizer, uma sessão super difícil, o cara tem que ter saído do trabalho, chegado no cinema, sabe, é bem Sim. difícil. E a sala tava quase cheia. Por quê? Só tem 2 sessões do filme e 20 sessões do Mario no mesmo cinema. Tá Eu tô falando surreal de um mesmo shopping, o mesmo cinema. 20 sessões de Mario É. pra 2 de Devoradores de Estrelas, que é um filme que no boca a boca só cresce. Eu assisti o filme dublado, tá? Eu vi dublado também, 2 Ah, vezes. é? Muito Eu vi bom. dublado Era também. a sessão que tinha, no momento, assim, aí eu... E tá peguei. ótima a No que dublagem. eu fui só tinha legendado. Tá ótima a dublagem. O Manolo Rey que fez, ele falou que tinha arrancado o dente do siso. E ele falou, Uau. foi super difícil de fazer, mas A dublagem mas do deu Rock tá certo, excelente. Tá muito boa. A do Rock tá excelente Caramba. também. Inclusive, tem na hora que eles estão escolhendo as vozes. Eu não sei se é o Ed Murphy que faz mesmo de verdade um pedacinho lá quando eles estão trocando de voz. Uhum. E aí eles colocam a voz do cara que faz a voz do Ed Murphy e colocam a dubladora da Meryl Streep, a dubladora nova, né? Porque infelizmente A a Meryl antiga Streep faleceu. é a Meryl Streep mesmo, no legendado. Então, aí eles também. colocam a dubladora nova da Meryl Streep, porque a antiga faleceu, né? Infelizmente. Aí eles colocam e aí ele fala, nossa, a Meryl Streep pode fazer qualquer voz mesmo. Mas é a voz original da Meryl Streep na versão legendada. É muito legal, fazia cara. era- Muito Muito legal. bom. A Rosa Maria Baroli, né? Mas olha que legal que eu tava vendo aqui da escola, né? Da escola Tucarina Maiori, que a diretora, ela disse o seguinte, ó, fiquei agradavelmente surpresa e muito chocada. É um momento de muito orgulho pra nós ter a Tucarina na tela grande, considerando que o fechamento da escola em 2016. Olha que triste, a escola já fechou faz tempo. que triste. E aí o Lerman, né, que é o diretor musical do filme, ele falou, ó, enquanto pesquisava canções de despedidas de diferentes culturas, me deparei com Paul Ataral, que é o nome da música, e soube que a canção era especial pela forma como transmitia o sentimento de dizer adeus, mesmo sem entender a letra. Quando eu mostrei pros diretores, eles ficaram arrepiados e se convenceram na hora de escolher a música. Que legal. É muito bonita mesmo, né? Você realmente, sem entender a letra, você sente que é uma canção de despedida, né? Que é um... Cara, pra mim, é o filme de 2026, por Até o enquanto, momento. com a maior Até o tranquilidade. momento, Eu acho que vai ser difícil achar algum que filme incrível, me né? deixe tão emocionado, assim. Então... E olha, adorei o livro, mas o filme, pra mim... Pegou ultrapassa mais, né? o livro. Ultrapassa o livro. É o que eu falo, assim, o livro, ele te dá... Se você é muito... Leia um livro, tá? É legal porque ele te dá mais informações. Por exemplo, Sim. como que eles fizeram pra reproduzir os bichinhos tão rapidamente? Sendo que você viu que ele reproduziu 3 células pra 4. Sim. Uhum. Como é que você faz, então, pra conseguir quilos de células que são microscópicas? Cara, no livro explica.
Eu não vou dizer, leia o livro pra saber. E é um negócio bem bizarro como é que eles fazem isso. Então, assim, o livro é legal porque ele enriquece. Mas Mas o filme é que muito coração. Não faz falta no filme, mas que é legal ter. É legal você saber. Sim. É legal você saber. Sim. E eu já falei um monte de coisa, isso eu não vou falar. Procurem no livro, porque é bem legal o jeito que eles fazem, tá? E bem fora do padrão. Que filme coração da porra. Vamos pras notas? 0 a 10 para Devorador de Estrelas. É 10, é que nem eu escrevi no meu Letterboxd. Letterboxd. Escrevi quando a desesperança se torna esperança. É Oh, exatamente que isso. fofo. É um filme muito bonito. Nota 10 aí. Sicas. Juras, eu tô 10 também, eu tenho uma ressalva com o quarto ato que o filme ganha, mas isso é por conta da estrutura, não tinha como fugir disso. Eu e o Rogério, a gente fez um cast agora com o pessoal dos Pandoras sobre ficções científicas. E aquela coisa, 98% das ficções científicas que são feitas hoje são distopias, são desesperançosas, são falando sobre os lados mais sombrios do ser humano. Eu acho que o que o Andy Weir fez, tanto com Perdido em Marte como agora com o Devorador de Estrelas, é algo necessário. É algo que o Gene Roddenberry fez nos anos 60, que também a gente tinha aquele medo constante do mundo acabar, sabe? Sim. E a gente tinha também essa polarização. Você tinha um mundo comunista, um mundo capitalista, você tá dos Estados Unidos, a União Soviética. E você tem, tanto no Gene Roddenberry como no Andy Weir, essa noção tão estranha da humanidade se unindo pra resolver os problemas, sabe? É uma noção tão esquisita hoje em dia, tão alienígena talvez, mas que se torna cada vez mais necessária. Só por conta disso, e também pelo filme ser do caralho também, o filme merece nota 10. Independence Day fez isso também, viu? Juntou todo mundo aí. Mas quem foi que fez o discurso? O presidente. Dos Estados Unidos. Antes de se Discurso matar. mundial foi o presidente que fez. Dos Estados Unidos. Rogério. É o que eu falei, cara. Eu corri, né? Porque eu vi o trailer, achei fantástico. Aí eu corri pra ler o livro e adorei o livro e falei, porra, o filme não vai conseguir. E o filme conseguiu. O filme, na minha opinião, é melhor que o livro. Apesar do livro preencher lacunas que o filme deixa, como eu disse, vale muito a pena. Eu acho que é uma experiência completa. Você lê o livro e assistir o filme, porque um vai completar o outro. Mas eu acho que a maneira com que eles filmaram, tornaram mais pop ainda do que é o livro, trouxeram um coração. O rock feito de efeitos especiais práticos, na maioria do tempo, tá? Tem hora que ele é CGI, tá? Não fica achando que a todo momento ele é prático, porque principalmente naquela parte, por exemplo, que ele tá andando na bola, não tinha como fazer ele prático. Então o James Ortiz lá, ele carregava a bola, andava com a bola pra usar de referência, e pro Ryan Gosling poder... efeito especial. Exato, e depois eles colocavam o CGI dentro, e o CGI de dentro da bola, o CGI do Rock de dentro da bola, é baseado no James Ortiz fazendo com um bonequinho menor. Então ele fazia os movimentos, captura de movimento. Então assim, o CGI é captura de movimento. Precisa de captura de movimento de um bonequinho? Não, mas eles fizeram. Palmas pro Chris Miller e pro Phil Lord, porque os caras são foda. Esfregaram na cara da Disney, esfregaram na cara da... Kathleen Kennedy. Esfregaram na Kathleen Kennedy que, cara, somos foda, fazemos filme foda e sabemos respeitar material original e trazer a nossa visão do mesmo jeito. Isso aqui é a prova. Eles fizeram esse filme aqui pra provar que o Star Wars deles seria fantástico. E realmente esfregou na cara de todo mundo que dá pra fazer, e eles sabem fazer, e eles poderiam ter feito um filme icônico do Han Solo. Infelizmente, a gente nunca vai ver esse filme. Nota 10, se pudesse, dava nota 1 bilhão pra esse filme, porque eu me apaixonei por ele. A melhor vingança é o sucesso. Fê. Eu vou fazer um coro com o Sicas aqui, nessa questão principalmente do quão desesperançosos e desunidos nós estamos como espécie. A polarização parece que a cada ano que passa ela só aumenta. É muito triste ver, por exemplo, o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos, né, o que está sendo feito lá dentro. E eu acho que esse filme ele vem num momento muito propício, que a gente realmente precisa entender que vale mais a pena a gente abraçar o próximo, abraçar as diferenças e conseguir tentar dessa forma construir um mundo melhor. Então, além de eu achar esse filme
muito bom no sentido da construção dele, da ficção científica ter sido super crível, da história ser muito humana, muito coração, da interação desses dois personagens ser muito linda de assistir e dele ser uma ficção científica que é inclusive que é também inclusiva para crianças. Foi isso que eu achei mais legal, assim, mais diferente nesse filme. Traz essa mensagem de que a gente precisa tentar se unir, a gente precisa tentar aceitar o diferente, a gente precisa entender que as diferenças são o que faz a força, sabe? Então, eu acho que ele é um filme nota 10, não tem nem o que dizer, assim, que filme bonito, emocionante, chorei, fiquei impactada. Excelente. Perfeito. Pra você ter uma ideia do quanto a adaptação é importante, e por isso que eu digo, livro, filme é filme, série é série, jogo é jogo. No livro, por exemplo, eles comunicam o ok deles. É uma piada também, que é a pose de jazz. O que seria a pose de jazz? Seria aquele tipo... Jazz hands é isso aqui. Tipo, seria isso, né? Jazz hands é isso aqui. E no filme... Ele inventou o polegar pra baixo. Porra, virou um ícone. Sabe o que é você fazer uma adaptação e o troço virar um ícone? Cara, o James Gunn botou um negócio pra baixo e a galera começou a xingar. Ah, meu Deus, ele tá falando que, sei lá, da Marvel de Supergirl deu foi ruim e tal. tal. E aí ele teve que explicar. Gente, eu só tô falando do Hail Mary lá do filme. Eu tô falando que é fantástico. Então, cara, simplesmente o cara criou um meme, de bobeira. Por quê? Porque o dedinho dele não era pra cima, o dedinho dele é pra baixo. Então muito bom, porque é um humor autodepreciativo. Tem essa camada de humor autodepreciativo nesse filme que eu acho fantástica, né? Que é a camiseta que eu queria comprar do I Wish I Had Potential, né? Eu queria ter potencial. Pô, muito maneiro. O cara tá lá no espaço, ele é a salvação da humanidade e a blusa dele diz, eu queria ter potencial. Aliás, tá vendendo, tá? Eu queria dizer, sabe? Porque tá aparecendo 1 bilhão de já camisetas tá rolando, pra mim. Já tá depois que eu comprei como eu comprei a camiseta lá do Agente Secreto, agora meu Instagram é só camiseta. Só camiseta. Eu gosto então aí apareceu que já estão vendendo todas essas, tanto do dedinho pra baixo, essa do potencial. Essa do potencial, eu tô doido pra comprar. Tem uma série que eu tô assistindo que é como vender drogas online rápido. Que eles estão conversando com os argelinos. Aí quando o argelino faz assim, ó, ele tá falando não e assim é sim. Aí tipo, é uma confusão da porra. Essa ideia, a gente tem que matar ele. Aí assim, aí ele quer, não me mate não, isso não, quer dizer, não matar. Não, é que nem o PlayStation japonês, que a bola e o X são trocados, porque pra eles lá a bola é o ok, é o confirma, e o X é o não. Eles fazem não. assim, né? Com a mão. E pra gente o X é o confirma. Aí, se você comprar um PlayStation e importar ali do Japão, o X e a bola vão ser invertidos. O X é não e a bolinha é sim. Fechamos. Rapadura Cast, deixa aí seu comentário tanto no YouTube quanto no Spotify, o espaço aberto pra você opinar. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!